Olá, eu sou Eveline Carvalho, psicóloga, terapeuta comunitária, arte educadora e contadora de histórias. Nós estivemos juntos em 3 vídeos anteriores para conhecermos a história de 3 mulheres incríveis que tinham em comum uma virtude, a coragem. E hoje eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês, para conversarmos um pouquinho sobre o encorajamento das crianças e também o nosso próprio encorajamento, como despertar um pouco a coragem em nós. A coragem é o medo em movimento. Então engana-se quem pensa que ter coragem é não ter medo. O medo é algo natural, inerente à condição humana, é protetor e nos dá alguns sinais. O importante é perceber de que forma esse medo pode apenas dar um sinal e me ajudar a reconstruir ou reorganizar a rota, ou ele realmente me paralisa e eu não consigo realizar as minhas atividades. Então, dentro desse processo todo, a psicologia positiva ela trabalha, né, ela enfoca o conhecimento do ser humano das suas próprias forças e virtudes, como uma forma de nós desenvolvermos todo o nosso potencial, todo o nosso bem-estar e conhecendo essas forças, nós somos capazes de conquistar maior bem-estar e maior felicidade. O Seligman e o Peterson, dois grandes pesquisadores nessa área, eles desenvolveram então, através de várias pesquisas, um denominador comum, né, sobre as virtudes que são comuns aos seres humanos. E aí destacam-se 6 virtudes, que estão entre elas a sabedoria, o conhecimento, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. E dentro dessas forças, e dentro dessas virtudes, desdobram-se 24 forças de caráter. A coragem, como eu disse nos vídeos anteriores também, ela se desdobra em 4 forças importantes: a bravura, a persistência, a vitalidade ou o entusiasmo e a autenticidade, né? E a honestidade consigo mesmo e com o próximo. E nós vamos então entender um pouquinho de que forma nós podemos encorajar mais as nossas crianças. E no fundo, como é que nós podemos repensar, né, os nossos medos e a forma como nós enfrentamos as situações da vida. Durante as histórias dessas 3 mulheres, Nízia da Silveira, Ada Rogato e Zilda Arnes, eu fui também passando alguns conceitos sobre coragem que eu vou retomar aqui. Então, a coragem, né, é uma força emocional que nos faz seguir adiante e conquistar os nossos objetivos sem temer, né, enfrentando os desafios, as adversidades, as dificuldades, encontrando estratégias para ultrapassar essas dificuldades e, como eu disse, ela vai se desdobrando nessas 4 forças de caráter. E eu gosto aqui de uma definição do livro da Psicoterapia Positiva, do Seligman e do Rashid, e eu vou ler para vocês. E eu gostaria que vocês analisassem, não é? Primeiro em vocês, para que a gente possa depois trabalhar com as crianças ou com os alunos, por exemplo. No caso da bravura, né? Vence o medo para fazer o que precisa ser feito. Não desiste diante de uma dificuldade ou desafio. Como é que nós estamos nesta força? Perseverança. Termina a maioria das coisas sendo capaz de retomar o foco quando distraído e conclui a tarefa sem reclamar. Vence os desafios para realizar a tarefa. Nós cobramos muito das crianças a persistência, mas como é que nós adultos estamos nesse quesito? Depois a integridade ou a autenticidade ou a honestidade. Não fingir ser alguém que não é. Mostra-se como uma pessoa genuína e honesta, entende os próprios sentimentos e é honesto com isso, não é? Então não fica tentando ser alguém que não é. Defende as suas ideias, tem coragem de expor as suas ideias. Vitalidade, ânimo, entusiasmo e energia, né, que está dentro desta força. É dinâmico, alegre, cheio de vida, consegue levar, né, até o fim
os seus objetivos com essa energia, consegue pôr as coisas para andar. Como é que você está dentro dessa força? Então é muito importante que nós pensemos, antes de cobrar das crianças e dos adolescentes toda essa coragem ou vitalidade ou ânimo para realizar as tarefas escolares, como é que nós adultos estamos? Porque somos também um reflexo destas crianças. Mas então eu vou dar aqui algumas dicas. Como é que nós podemos desenvolver, né, a coragem ou encorajamento nas crianças? Primeiro, contando histórias, claro, né? As histórias, elas trazem os grandes modelos a serem seguidos. Era através da tradição oral, das tribos, na antiguidade, que as suas famílias falavam, né, de casos e relatavam casos de grandes heróis ou dos seus grandes feitos, ou de que forma conseguiram ultrapassar as suas dificuldades, de que forma encontraram soluções para os seus problemas. Então, o fato de contar histórias é muito importante. É muito importante resgatar da sua família aquele avô, bisavô, tataravô que passou por muitas dificuldades, às vezes de imigração ou relacionada à escravidão, né? O nosso povo brasileiro aí cheio de histórias para contar. De que forma os meus familiares conseguiram ser persistentes e conseguir algo que eu julgue importante na vida. Então, a primeira dica é essa: contar histórias, resgatar esta possibilidade de conhecer a história da própria família, das pessoas da sua cidade que foram destemidas, que foram persistentes, que com entusiasmo conseguiram fazer grandes projetos e colocar projetos adiante. É através dessas histórias que as crianças vão ter um modelo saudável. Uma outra dica muito importante é ajudar as crianças a conhecer as suas próprias emoções, né? E aí vem pelo nosso papel de adulto, como é que nós conhecemos as próprias emoções? Conhecer os próprios medos. Então o medo, ele não deve ser eliminado, é preciso conhecê-lo para manejá-lo, é preciso entendê-lo para que então eu consiga, apesar do medo, seguir adiante e ser realmente corajoso. Então, de que forma nós também acolhemos as emoções das crianças? Muitas vezes elas estão com medo e nós falamos: não é nada não, não fica assim não. E aí é muito difícil, ela está sentindo alguma coisa e alguém está dizendo que é para ela não sentir. E então a falta de identificação das próprias emoções dificulta também o conhecimento das próprias capacidades, das próprias habilidades e de que forma eu consigo então usar esse recurso mais tarde. Então, primeiro passo: reconhecer, validar as emoções desta criança. Então, se ela está sentindo medo, você pode reconhecer: eu entendo, eu percebo, eu vejo que você está sentindo medo, ou do escuro, né, de ficar sozinho, de ficar longe do papai e da mamãe. E aí acolher esse medo para que ela possa então respirar. A respiração é uma outra estratégia muito importante. Acalmar-se, né, diante do estresse, diante do medo, que às vezes dificulta o encorajamento ou a demonstração de um ato de coragem. Então, acalmar o sistema biológico, psicobiológico que está ali em estresse. E acalmando através dos exercícios de respiração, do abraço, do reconhecimento, aí sim propor a esta criança que pense em soluções. Como é que nós podemos resolver essa questão do medo do escuro e criar pequenas estratégias, passo a passo? A persistência vem daí. Muitas vezes fala: você tem que arrumar esse quarto inteiro. E a criança olha para aquele quarto inteiro, é um mundo. Mas se eu proponho, né, a ela, por onde começar? Então vamos primeiro guardar os carrinhos. Depois nós vamos selecionar as roupas. Se eu consigo estabelecer passo a passo pequenos objetivos, esses objetivos são conquistados e você valida, reconhece esse objetivo. E aí nós vamos falar também um pouquinho sobre a diferença do elogio e do encorajamento. Mas se eu reconheço esse passo que ela conquistou, ela se sente bem. Nós nos sentimos bem quando traçamos um objetivo e conquistamos.
E você pode reconhecer, celebrar, festejar e vamos passar para o seguinte e para o seguinte. Então é muito importante ajudar a criança a encontrar soluções. Muitas vezes o adulto pensa que a criança ela já tem esse conceito formado e que ela já deveria saber exatamente o que deve ser feito. Então, muitas vezes é importante a gente ajudá-la a encontrar soluções. Isso não quer dizer que nós vamos fazer por ela. Quando fazemos uma tarefa pela criança, na verdade nós estamos desencorajando. Nós estamos mostrando a ela que ela não tem capacidade, que eu não confio na capacidade dela de resolver uma situação, de encontrar uma solução. E aí quando eu pego e faço, né, eu estou desencorajando. E ela vai pensar, poxa, realmente eu não sou boa o suficiente, inteligente o suficiente, capaz o suficiente, porque eu não me deram a chance de resolver esse problema. E aí é importante saber lidar com a frustração, porque às vezes os pais têm a tendência de logo tentar resolver para que o filho não sofra. Mas o desconforto, a situação desagradável, ela é importante também para o encorajamento, porque a frustração faz parte da vida. Eu entender aquela frustração, eu só não posso ficar ali paralisado, ou no medo, ou na raiva. Então nós vamos encontrar soluções em conjunto para resolver aquela questão. A avaliação que nós fazemos de nós mesmos, né? Ela tem um fundo muito importante na infância, do que nós ouvimos dos nossos pais, da nossa interação familiar. Então, se nós ouvimos muito que nós não éramos capazes, que era burro, uma coisinha fácil dessa você não consegue fazer, então a avaliação que eu tenho sobre mim, né, essa autopercepção, ela passa a ser negativa e não saudável. E aí o medo cada vez mais, ou a insegurança, ele se apodera de nós. E aí é muito importante a gente estar atento a ao que falamos e de que forma a criança avalia a si mesma, como é que ela avalia a sua própria capacidade. Uma outra questão também importante que eu gostaria de falar com vocês, né, nessa questão do encorajamento, é a forma de elogiar e de reconhecer. Muitas vezes a criança vem e apresenta uma situação, ou até ela cumpriu uma tarefa, não é? Ou então ela está com medo de estar num parquinho e ela consegue, e você fala, muito bem, lindo. Ou ela mostra um desenho, que maravilhoso, que espetacular. Mas esse tipo de fala, que a gente considera um elogio, ele também não ajuda a criança a entender o que é que ela fez que foi realmente importante para executar aquela tarefa ou aquela função. Ou que emoção, ou que habilidade emocional ela usou para justamente ter a possibilidade de enfrentar um parquinho ou conversar com os amiguinhos. Então é importante a gente pensar que o encorajamento ele está principalmente na descrição de uma situação, né? Uma descrição do que a criança fez. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui que eu tinha anotado um exemplo aqui para vocês. No caso de arrumar o quarto, né? Se você falar, ai que lindo, muito bem, está ótimo. O que essa criança vai pensar? Bom, ela gostou, mas tudo bem. Às vezes ela nem percebeu muito bem os recursos que ela utilizou para fazer aquela tarefa. Mas quando eu descrevo, eu posso também demonstrar o esforço que ela fez para conquistar. Então, por exemplo, você se esforçou para guardar os brinquedos, separou nas caixas por tema, por cores, colocou na prateleira, né? E isso você fez por mais de 1 hora. Nossa, é isso que eu chamo de persistência. E então nós vamos ajudar a nomear, né, essa virtude ou essa força, relatando o que a criança fez. E ela aos poucos vai conseguindo juntar o esforço, a tarefa e a nomeação da própria força e vai começar a passar a reconhecer essa força nela mesma, não é? Por exemplo, você planejava sair com seus amigos e a chuva não deixou. Você logo fez outros planos. Isso é o que eu chamo de criatividade, de flexibilidade, que já é uma outra força, né? Então,
a gente conseguir descrever uma situação e terminar com uma palavra que resuma qual é aquela força que aquela criança está utilizando para que ela entenda que ela possui esta força. Quando eu faço atendimento, às vezes, com adolescentes e pergunto qual a sua qualidade, o que você tem de bom, eles não sabem responder, têm dificuldade de identificar. E aí eu tenho que fazer várias perguntas desses processos para que ele então identifique que é uma pessoa criativa, que é uma pessoa corajosa, muitas vezes, que é uma pessoa bondosa. Então, se nós já fizermos isso antecipadamente, enquanto pais e professores, facilita muito a vida dessas crianças. E para terminarmos, assim, 2 pontos que eu ainda gostaria de destacar é a importância do desenvolvimento da vitalidade. Hoje nós observamos as crianças e os jovens com pouca energia, com falta de ânimo de executar, às vezes, tarefas até agradáveis. Isso porque no nosso dia a dia, nos contextos, né, de estarmos presos em casa ou da falta de estímulo, né, do próprio movimento, de estarmos em ambientes abertos, em parques, de andar, de caminhar, de usarmos muito carro, isso tudo diminui a nossa energia porque nós movimentamos menos. Então, muito importante nós estimularmos as nossas crianças a movimentarem-se através da música, através dos jogos, através de atividades ao ar livre, né, para que essa energia ela aconteça através do movimento, que é através também de uma liberação hormonal que acontece dentro do nosso corpo. E um outro ponto, que seria essa autenticidade, é justamente a importância de nós não seguirmos a manada, né? De nós defendermos o nosso ponto de vista, defendermos aquilo que nós acreditamos, os nossos valores. Então, que o mais importante não é sermos igual a todo mundo, e sim termos presente valores que eu queira defender e seguir durante a minha vida. Então, é muito importante ajudar essas crianças a encontrarem também a possibilidade, né, de se afirmarem, sabendo que de repente vão ser excluídas de alguns contextos, mas aceita em outros. E aí eu gostaria de terminar com uma poesia. Uma poesia que, diante dessas histórias todas que nós vimos, dessas 3 mulheres incríveis, eu construí para partilhar aqui com vocês. A coragem enche o seu coração de força e vontade de seguir. Regula o medo e ajuda a enfrentar os desafios que irão surgir. Continue, persista, dedique-se ao que planejou. Passo a passo verá que a sua meta alcançou. Sinta a energia invadir seu corpo, mente e ação. Com entusiasmo prossiga, vivendo a vida com paixão. Conheça seus pensamentos e emoções. Seja fiel aos seus valores. Viva com autenticidade. E seja feliz com seus amores. Então, este foi um projeto do edital Terezinha Moquidesce pela Lei Aldir Blanc de Três Rios, e eu espero que vocês tenham gostado desta série de histórias de coragem.